Oi gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que é o Eu Li 5. Esses dias eu tava tendo ideias sobre coisas novas que eu podia trazer aqui pro canal e eu pensei em falar mais sobre as minhas leituras, porque eu tô fazendo muita resenha, mas eu queria fazer um vídeo de recomendações ou um vídeo sobre um determinado tema e eu pensei até em fazer um top 5, como eu já tinha visto em outros canais de booktube, mas acontece que eu não quero ranquear as leituras, eu só quero falar sobre os livros que eu li. Eu assisto uma booktuber americana, a Chandler, e ela tem um quadro no canal dela que são de reading vlogs, vlogs de leitura, que ela chama de I Read 5. Então ela faz esses vlogs de leitura envolvendo um tema, né? Então 5 livros de romance, 5 livros de ficção científica, e eu acabei me inspirando nesse quadro dela para fazer o Eu Li 5, mas não vão ser vlogs de leitura, eu vou escolher 5 livros de um tema específico e falar sobre ele. Para esse primeiro vídeo, eu escolhi 5 livros favoritos do BookTwitter. Eu entrei pro BookTwitter esse ano, eu já tinha minha conta no Twitter, eu já tive conta de fã de One Direction no Twitter, mas a minha conta pessoal eu nunca soube exatamente como usar, porque eu tinha alguns amigos que usavam Twitter, mas não é todo mundo que usa, então eu meio que sentia que eu tava falando sozinha quando eu tweetava alguma coisa. E depois que eu entrei pro BookTwitter, foi assim, uma das melhores coisas, porque agora minha timeline tá cheia de coisas sobre livros e a gente conversa as coisas que eu posto, tem gente que responde, a gente tá sempre falando sobre livros lá. Inclusive meu Twitter tá tudo linkado, Twitter, Instagram, tudo linkado aqui na descrição. E esses dias não, né? Já faz um tempo, na verdade, tava rolando um negócio, essa montagem de todos esses livros, e a pergunta era, dos queridinhos do BookTwitter, quais livros você já leu? E eu já tinha lido vários, mas alguns deles, que são os que eu vou falar aqui nesse vídeo, que são muito populares e o pessoal tava sempre falando que é ótimo, que é ótimo, que é ótimo. Todo dia eu vi alguém, pelo menos, falando sobre esses livros e eu falei assim, tá, vou ler 5 pra fazer esse top 5, no caso agora eu li 5 aqui no canal. O primeiro livro que eu tenho pra falar é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. A minha história com a Colleen Hoover, eu li os livros dela lá em 2015, eu tive até que voltar nos meus vídeos aqui no canal pra lembrar quando que eu tinha lido os livros dela, porque faz muito tempo. E na época eu lembro de, assim, maratonar os livros dela, tudo era muito viciante. Eu lia os livros, assim, em um dia, saudades. E tudo que ela publicava eu tava lendo, então eu li muitos livros dela, só que chegou uma hora que eu meio que enjoei. A Colleen Hoover, ela tem uma fórmula, então tem o romance e tem alguma coisa no passado de um dos personagens que vai dar aquela reviravolta na história. E aí chegou que eu acabei dando uma enjoada e depois de um tempo amadurecendo e pensando sobre os livros, eu percebi que muitas coisas que aconteciam nos relacionamentos eu não achava certo e perdi meio que a vontade de ler os outros livros que ela foi publicando. Até que eu vi no BookTwitter todo mundo falando sobre É Assim Que Acaba. Resolvi dar uma chance para a autora e o livro me surpreendeu muito. O livro ele vai contar a história da Lily e do Ryle. O Ryle ele é um neurocirurgião super famoso e a Lily ela tem uma floricultura. Eles se conheceram num determinado momento do passado, aí depois eles têm o reencontro. Eles se apaixonam, o relacionamento deles começa super bem e tal, até que um dia o Ryan ele vai agredir a Lily fisicamente, e aí que o relacionamento deles começa a ficar ruim e começa a ser um relacionamento abusivo. Eu tava muito apreensiva em relação a esses livros, porque normalmente quando a gente tem relacionamento abusivo assim, o desenvolvimento dele é briga, volta, e no final tem um arrependimento super clichê de um dos personagens e fica tudo bem, mas esse livro me surpreendeu muito. Eu tava com muito medo do final, mas pra mim não fazia sentido ser o final que eu tava esperando, porque o BookTwitter não ia panfletar um livro assim, porque o pessoal lá é muito crítico em relação a esse assunto, então eu tava com esperança de que fosse realmente ser o final que eu queria e não o que eu tava esperando baseado no que eu tava lendo ali.
O final foi perfeito. Eu acho que de todos os livros que eu já li que tratam de relacionamento abusivo, relações tóxicas, foi o único que tratou de tudo de uma maneira perfeita. E eu acho que tem muito a ver com a autora, né? No final do livro tem uma carta da Colleen Hoover que eu fiquei sem palavras, assim, porque do livro eu já tava impactada e vem a carta da Colleen Hoover pra destruir tudo de uma vez. A Colleen Hoover já teve um passado com esse problema, então pra ela foi muito... Ela fala na carta que estava muito ligado à experiência pessoal dela, então eu acho que pelo fato dela já ter vivido aquilo, fez com que ela colocasse mais verdade na história e me surpreendeu bastante. Na minha opinião, é o melhor livro da Colleen Hoover que eu já li até agora. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros que ela publicou e por isso eu escolhi o próximo livro também da Colleen Hoover, que é muito queridinho no Book Twitter, que é o Todas as Suas Imperfeições. Esse eu não gostei tanto. Eu acho que por conta dos personagens eles serem mais adultos, eu não consegui me identificar e ter essa conexão com a história também. O livro ele conta a história da Queen e do Graham. Eles se conhecem em uma situação muito inusitada. A Queen, ela descobre que o marido dela tá traindo ela, na verdade ela ia casar com ele, né, o noivo dela já. E a mulher com quem ele tá traindo é a namorada do Graham. Então o Graham tava pra pedir ela em casamento também, inclusive. Então eles se encontram ali nessa situação e o livro ele é narrado assim. Mostra o passado, aí volta pro presente. Mostra o passado, um capítulo presente. Me lembrou muito o musical Os Últimos 5 Anos, que o Jamie conta o passado, a Kathy conta o presente. O tema em si não é um assunto muito presente pra mim, então eu não tive essa conexão com os personagens, eu não consegui 100% entender o que eles estavam sentindo, mas eu acho que o que mais, assim, me desapontou foi que tem uma caixa nessa história, que eles têm essa caixa e a questão é o seguinte, eles precisam abrir essa caixa se um dia eles estiverem pensando em se separar. Só que a hora que abriu a caixa, o que tinha lá dentro não fez sentido nenhum pra mim, porque lá dentro tinham cartas. Eu confesso que a primeira carta que eu li eu fiquei meio emocionada e tal, mas aí pensando, o Graham, ele pisou na bola, spoiler, não vou falar sobre isso, mas ele pisou na bola em um determinado momento, e nas cartas ele fala sobre isso e não fez sentido, por que ele escreveu lá? Esperou todos esses anos, se ele podia simplesmente sentar com a mulher dele e conversar sobre o assunto. Ele esperou o casamento acabar pra ela abrir essa caixa e ler as cartas que ele escreveu ali. Porque eu pensei que seriam assim, cartas escritas lá no passado, eles fecharam aquilo e nunca mais mexeram. Mas não, durante todos esses anos ele foi colocando e colocando cartas ali. E não fez sentido pra mim, sendo que ele podia ter sentado com ela e explicado o que ele escreveu lá. Então ele esperou o casamento se arruinado pra entregar essas cartas pra ela. Eu acabei dando 1,5 pra ele, eu sei que todo mundo ama, mas por todos esses fatores que eu falei, de não conseguir me conectar com o personagem e o final que me desapontou bastante, eu acabei não gostando da leitura. O próximo livro eu acho que é o favorito dessa lista, que é O Raio de Sol, da Kim Holder. Esse livro eu via todo mundo no Book Twitter falando que ele era perfeito e que chorou horrores lendo ele. Muita gente falando sobre esse livro na timeline. Eu falei assim, não, eu tenho que ler. Não encontrei esse livro em nenhum lugar de forma física, tive que ler em e-book. O livro vai contar a história da Kate, e a Kate é a protagonista mais otimista que eu já conheci, e é até por isso que o melhor amigo dela chama ela de Raio de Sol, por isso o título do livro. A Kate, ela muda de cidade para fazer faculdade, e lá ela conhece o Keller. O Keller trabalha num café, que ela sempre vai comprar café lá, que ela é viciada em café. Eles se conhecem e acaba que eles se apaixonam. Eu não sei o que eu posso falar sobre esse livro sem ser spoiler. Eu mesma li sem saber nada. A única coisa que eu sabia é que ele era muito triste e que todo mundo que leu chorou. Mas acontece que quando alguém me fala que assistiu alguma coisa ou leu alguma coisa e chorou, eu já vou com essa expectativa e acabo não chorando. E depois de Todas as Suas Imperfeições, eu até achei que isso não ia acontecer com o Raio de Sol, mas
inevitável. Os dois personagens, tanto a Kate quanto o Keller, têm um segredo, inclusive o segredo do Keller eu fiquei 100% chocada, porque eu não esperava o que ia acontecer. O relacionamento deles é fofo demais, é um livro de romance, é um dos melhores que eu já li, eu gostei muito, o livro me tocou bastante, teve vários momentos assim que eu ainda penso sobre a história. Eu ouvi em audiobook, então quando eu escuto em audiobook eu visualizo muito mais o que tá acontecendo, eu consigo imaginar a cena melhor do que quando eu tô presa ali no papel, então imaginando essas cenas ficaram assim comigo. Tem todos os encontros da Katie e do Keller no café, tem um momento que eles vão pra um show e é uma das minhas partes favoritas também. E assim, eu gostei muito do livro, chorei horrores no final com as cartas, super recomendo Raio de Sol se você quer um romance aí pra chorar e se apaixonar. O próximo livro que eu escolhi é O Acordo. Eu tava meio na dúvida de qual livro escolher, porque eu não queria pegar nada que fizesse parte de série. E O Acordo, ele é um livro único, só que ele faz parte de uma série, mas cada livro fala de um personagem, então cada história acaba ali em cada livro. O Acordo me surpreendeu bastante, porque eu não sabia nada sobre ele, pra falar a verdade. A única coisa que eu sabia é que o enredo dele era namoro por conveniência, que é o fake dating que eu sempre tô falando aqui no canal. Ele vai contar a história da Hannah e do Garrett, e o Garrett, ele é o astro do time de hóquei da faculdade, e o capitão, no caso, né? E ele foi muito mal numa prova na qual a Hannah tirou 10, e ele tava tipo, eu preciso passar nessa matéria, que senão eu não vou poder jogar na final. E a Hannah, ela é apaixonada por outro carinha aí da faculdade, que ela nunca nem conversou com ele na vida, mas é aquela música, né? Me apaixonei pela versão que eu criei de você. Só que aí o que o Garrett vai sugerir? Ele propõe que a Hannah ajude ele a passar na prova e, em troca, ele vai fingir que tá namorando ela, porque assim isso vai atrair todos os olhares para ela, porque ela é a namorada do capitão do time de hóquei, e ela vai ficar super famosa e vai ser um jeito dela chamar a atenção desse carinha, que eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Aaron. Eu acho. Só que acontece que, como todo namoro de conveniência, os personagens acabam se apaixonando, e acontece que esse livro em si, toda essa questão do namoro falso nem foi o ponto principal da história, porque essa questão aí acaba, tipo, muito cedo, e desde o começo você já sabe que os personagens vão ficar juntos. E assim, o que dizer sobre esse livro? Quando eu tava lendo, eu comecei a rir demais, porque eu tava tendo muitos flashbacks de After, da época de quando eu li After, e eu falava assim, nossa, será que eu vou passar pelo mesmo nervo que eu passei lendo After? Mas acontece que O Acordo, ele é uma história muito assim, viciante. Eu li o livro em 2 dias, basicamente um dia, porque eu comecei na noite de um e terminei no outro. Eu não conseguia parar de ler, eu devorei o negócio. E eu não consigo dizer se ele é um livro bom. Para entretenimento é ótimo, mas a história em si é muito fanfic. Por isso que eu até tive esse flashback com After, mas eu gostei muito de ler, eu me diverti muito lendo. Eu acho que um dos problemas que eu tive com o livro foi por tradução. Eu achei que algumas escolhas, eu tinha acesso ao original, então acabava que algumas partes eu ia dar uma olhada, nossa, mas o que ele realmente falou ali? E eu acho que escolhas de palavras, assim, que deixavam, acabava perdendo o efeito do que era no original, mas gostei muito, é aquela coisa, né? É um livro bem farofinha, amei. E o último livro que eu tenho pra falar, eu meio que li indiretamente influenciada pelo Book Twitter, porque eu não escolhi ele exatamente ali da lista, que é O Visconde que Me Amava, o segundo livro da série Os Bridgertons. E a série em si é muito falada no Book Twitter, principalmente agora, né, que tá pra sair a série da Netflix. Então, a série de livros tá bem popular, já era, na verdade, né, mas agora o pessoal tá falando mais sobre isso. E eu comecei a ler a série, eu li o Do Que Eu, me decepcionei muito com o Do Que Eu, mas todo mundo eu via falando que amava o Anthony,
que o romance da Kate e do Anthony era perfeito, casal favorito, melhor livro da série, me surpreendeu muito depois do que eu. Então, indiretamente me influenciou a continuar com a série na vontade mesmo, porque eu fiquei meio... será que vai ser bom? Vai ser problemático igual do que eu? Então o pessoal falava muito bem, por isso que eu continuei. Ele fala sobre o Anthony Bridgerton, o filho mais velho da família Bridgerton. Vou deixar linkado aqui a minha resenha do livro, que lá eu falo com mais detalhes sobre a história. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês estão no Book Twitter, qual que é o @ de vocês. Então foi isso, gente, e até a próxima. Tchau!